Tem muita gente questionando, porque eu estou chamando de ministro, mas na palavra jornalística você tem que continuar chamando de ministro pelo cargo que ele exerceu, tá? Por isso é que eu chamo de ministro. Ministro Mandetta, um abraço, muito bom dia. Primeira pergunta é a seguinte: o que fez o senhor aceitar o convite do presidente da República, Jair Bolsonaro? O que fez? O que te levou a aceitar o convite? Bom dia. Bom dia, Zé Eduardo. Bom dia, Camille. Bom dia, minha amada Salvador, Rádio Metrópole. Olha, quando você é convidado para fazer alguma coisa que você acha que você pode ajudar, o passo seguinte é você saber em que condições que você pode fazer isso. Na época, eu conhecia a meia distância o deputado Bolsonaro. E vi na Câmara várias vezes discursos mais extremistas, assim como vi vários ex-presidentes que, quando no ambiente de Câmara, também têm discursos mais extremistas, como é o caso do Lula. E o que ele me pediu foi um trabalho técnico, com liberdade para formar uma equipe técnica. O SUS tem sido moeda de troca para engenhocas políticas nos últimos 20 anos. Então, eu aceitei o desafio para trabalhar por um sistema que eu gosto, que eu milito, que eu trabalho há muitos anos. Eu não tinha nem disputado, eu não quis disputar deputado federal, a política não estava mais no meu radar, nos meus planos, eu podia ajudar como cidadão. O que ocorre é que, quando surgiu o problema que a parte técnica da saúde se impõe, aí ele queria um trabalho político. Então, aí a gente desencanta, a gente deixa para a história, para analisar, e cada um vai fazendo a sua análise. A minha análise hoje me afasta muito e me coloca quilômetros de distância deles. Ministro, eu percebia claramente, eu estou conversando com Luiz Henrique Mandetta, médico, ortopedista, foi ministro da Saúde no governo do presidente Jair Bolsonaro. Eu percebia claramente, eu não sei se eu estou errado ou não, mas um tipo de constrangimento do senhor na hora da coletiva, naquele momento da coletiva que ficou marcado. Eu pressentia, eu não sei, porque quando anunciava que o senhor ia falar sobre a situação do país na Covid, o senhor mapeava o Brasil de fora a fora, sabe? E vinha de um médico, vinha da alma do médico, a vontade de dizer que a situação era grave, manter um distanciamento social, ter que usar máscara, mas ao mesmo tempo, o médico e a alma do Mandetta recuava, porque ali estava a presença do Jair Bolsonaro e a ordem do chefe da maior autoridade desse país era de ir ao contrário, ir na maré contrária. Não use máscara, não faça distanciamento, aglomeração não é nada demais com Covid. Qual era o seu sentimento naquele momento ali, 2 meses ou 3 meses antes da sua saída do Ministério, Mandetta? Você faz uma análise apropriada, você só erra num ponto quando você fala que eu recuava. Recuar jamais. Eu dizia com letras bem claras o que tinha que ser dito. Era um governo que não queria fazer, por exemplo, uma campanha para orientar as pessoas, para explicar para as pessoas o que estava acontecendo. Então, aquilo me obrigou a ir para frente daquelas coletivas e fazer a comunicação direta com as pessoas para que as famílias montassem as suas linhas de defesa. E foi exatamente as famílias, o matriarcado, principalmente a mulher brasileira, quem se apropriou daquela informação e organizou a sua mãe, a sua tia, o supermercado. Foi ela que mandou o jovem segurar, foi ela que se preocupou com o marido que tinha que ir trabalhar, de que ele tinha um código de comportamento de proteção. Então, recuar jamais. E naquele momento ali, para mim, a política é totalmente secundária. Eu estou assentado em valores humanísticos que são a minha marca pessoal, é o que eu decidi fazer na minha vida. Eu decidi combater a morte com as armas que a medicina me deu. Então, naquele momento, era um momento de ser médico na plenitude e definir os pilares pelos quais a gente ia enfrentar aquilo.
Então eu definia a defesa intransigente da vida. Eram 3 pilares, eram 3 coisas que iam nortear todas as minhas ações. E isso eu disse para a população várias vezes. Primeiro, a defesa intransigente da vida, porque havia já narrativas perigosas de pessoas falando, mas só está morrendo quem já ia morrer. Ah, essa pessoa morreu, mas é idoso. Como se idosos não tivessem o principal valor numa sociedade que precisa exatamente dos cabeças brancas para passar os valores para as nossas gerações. O segundo pilar era fazer isso através do SUS, porque essa doença infecciosa é uma das poucas doenças que entrou pela população mais rica. Normalmente, doença infecciosa, tuberculose, por exemplo, eles faziam hospitais fora das cidades, faziam a hanseníase, eles faziam os leprosários, porque a classe rica achava que a doença infecciosa vinha da classe mais pobre. E muitas vezes vinha por causa das suas condições sanitárias, cólera e outras coisas. Então, essa não, essa entrou pelos ricos e frequentavam o sírio-libanês, o Einstein. Aí mesmo na Bahia, ela entrou pela elite baiana, não entrou pela massa. E a minha preocupação era como montar um sistema que pudesse abrigar quando a doença chegasse no povão. E o único sistema capaz de fazer isso era o SUS. Então, a expansão do SUS, comprar leitos, comprar respiradores, aumentamos 15 mil leitos de CTI em 35 dias, foi a maior expansão de CTI da história do Brasil, e fazer isso coordenado com governadores, prefeitos e União, secretários estaduais, secretários municipais e ministros. Um pacto federativo vivo. O SUS nunca foi tão reforçado. E o terceiro pilar era decidir pela ciência, porque na época de epidemias, as fake news, o elixir milagroso, o cara que tem uma fórmula que resolve, o outro que faz não sei o quê, isso só é dirimido pela ciência. Então eram os 3 pilares, eu nunca arredei 1 milímetro o pé daquilo dali, a ponto das pessoas falarem, mas você não vai pedir demissão, o presidente está fazendo isso, está fazendo aquilo? Eu falei, não, a minha função é dizer que ele está equivocado, porque o médico não abandona paciente, e eu vou ficar com o meu até a hora que o chefe da família falar, eu não quero mais o senhor para atender o paciente chamado Brasil, que foi o que aconteceu em 16 de abril, quando ele, presidente, me exonerou. Se não me exonerasse, eu ia tocar o serviço sabendo que ele era mais uma parte a favor do vírus. Mais um elemento que eu tinha nos centenas de problemas que os vírus me trazia, ele seria mais um que eu teria o desafio como ministro da Saúde, naquele caso com visão do médico, do cidadão, que eu teria que fazer com que ele mudasse a sua percepção. Nunca mudou. Até ontem à noite ele estava imitando um paciente com falta de ar, fazendo mais uma das suas brincadeiras e dizendo, o Mandetta eles não me esquecem. Pois é, não esquece, a gente vai chegar nesse assunto. Estou conversando com Luiz Henrique Mandetta, médico ortopedista, foi ministro da Saúde no governo do presidente Jair Bolsonaro. Me perdoe, eu vou entrar mais ainda no assunto dos bastidores, ministro. Nos bastidores, com o presidente da República, o senhor chegava para ele e dizia, presidente, o senhor está errado, as pessoas têm que usar máscara. Presidente, pelo amor de Deus, o senhor está pregando aglomeração. Nós estamos já quase chegando a uma pandemia muito perigosa. O senhor chegava para ele com essas palavras e dizia a ele? Com todas as palavras. Ele é uma pessoa que ele não queria escutar, sabe? Quando a pessoa olha e fala assim, esse ministro... Porque a reação humana, Zé Eduardo, quando você tem uma notícia ruim na saúde, vamos dizer, eu chego no médico, o médico fala, você está com leucemia. A primeira reação minha é falar o quê? Pô, esse médico está louco, o exame está errado, eu vou procurar um outro. É a fase da negação. Você fala, não, isso não existe, isso está equivocado, tem um erro nessa história. Depois, quando você confirma o diagnóstico, você começa a falar, você fica com raiva, é da natureza humana. Por que Deus? Você culpa Deus, você culpa um remédio que você tomou, você você procura o culpado. Exato. Depois dessa fase você fala, e será que tem um milagre
você cai ali no charlatanismo. Você fala, não, eu vou no centro espírita, eu vou no João de Deus, eu vou tomar uma rama, eu vou fazer alguma coisa porque eu não quero fazer esse tratamento cai o meu cabelo, eu vou ficar internado, isso aqui é muito ruim, eu vou procurar uma coisa menos agressiva. Depois de ficar negando, depois com raiva, depois de procurar um milagre, você esgota e entra em depressão. E depois da depressão, chega um dia que você fala, não vai ter jeito, eu vou ter que encarar. Somente essa última fase é produtiva. A fase da negação é improdutiva, você está perdendo tempo de combater a leucemia. A fase da raiva é improdutiva, você está perdendo tempo de procurar culpado. A fase da espera do milagre é improdutiva, porque os milagres ocorrem sim, mas se você não fizer a sua parte, talvez o milagre seja você fazer a sua parte e ganhar a guerra. A depressão, você também fica sem inércia, você fica inerte para ir procurar. E o presidente, ele caiu na negação por causa do assunto e depois ele passou para a raiva. E a raiva, normalmente você faz para quem lhe traz a notícia, que no caso era eu. Mas só que ele não saiu, ele continuou negando e ficou procurando alguém, ele está naquela fase da raiva, porque por que aconteceu comigo? Eu sou um cara tão bom, por que não aconteceu com um bandido? Então ele começa, a culpa é do Congresso, depois a culpa era do STF, a culpa é da imprensa. A imprensa brasileira é a culpada, porque ele quer matar o carteiro, porque a carta vem com uma notícia que ele não quer. E agora ele entrou na fase do milagre, pegou caixinha de cloroquina, falou, vamos tomar isso daqui que resolve, induziu. Então, todo o conjunto desse comportamento faz parte da análise psiquiátrica das reações humanas frente a um problema. Ele estacionou na fase de negação e raiva, flerta todo dia induzindo as pessoas à espera do milagre da cloroquina, e o país está entrando em depressão, porque as pessoas se fadigaram. Talvez ainda dê tempo dele chegar e falar assim, olha, eu vou pedir desculpa, a minha percepção estava errada. Mas isso não adianta ser assim, um belo dia ele acordar para uma máscara e falar, olha, eu vou usar a máscara, eu sempre quis a ciência. Não, tem que ser de coração, porque se você não tiver apelo à vida verdadeiramente, você não transmite a credibilidade para ter a liderança para conduzir o seu povo. Então ele está preso a essa narrativa e está preso nesse redemoinho de negação, raiva, espera de milagre e depressão coletiva. Mas não entra na fase produtiva. Estou conversando com Luiz Henrique Mandetta, médico e também foi ministro da Saúde, principal até agora da saúde no governo do presidente Jair Bolsonaro. Mas eu me lembro muito bem de uma matéria, ou foi gravada ou ao vivo, não sei se foi ao vivo ou gravada, no Fantástico. E eu não sei se foi... Ali você já anunciou a sua saída, praticamente, porque... Naquela matéria, você já dizia tudo que o Brasil ia passar. Já dizia, mapeava com dados, com números, o que iria acontecer se não fizesse isso. Pela medicina, você apontava os erros. Pela medicina, o senhor mostrava, através de dados científicos, que nós íamos entrar na pior pandemia da história. Mas ali o senhor ainda estava como ministro. Correto? Ou eu estou errado? Sim. Correto? Então, quando acabou... Ministro, sim. Isso, quando acabou aquela entrevista, no seu íntimo, você disse para sua esposa, para sua família, eu saí hoje do ministério. Tô certo? Não, eu falava com a imprensa, com toda a imprensa, porque eu via na imprensa o canal para poder você levar a mensagem que tinha que ser levada. Eles não gostam da imprensa, mas eu conversava naquelas coletivas com a Folha, com o Estadão, com as rádios. Eu nunca deixei de terminar aquela coletiva. Tinha imprensa que falava, fica muito demorada, porque você quer atender a todos. E eu atendia a todos. E quando eu saía de lá, as perguntas que eu não tinha atendido, eu as respondia. Naquela semana, depois de mais uma das dezenas de conversas que eu tive explicando o presidente, aconteceu um episódio pitoresco. Era um sábado, e nós iríamos até ali no entorno de Brasília, o estado de Goiás, numa cidade pequenininha chamada Águas Lindas,
aonde o único hospital de campanha feito pelo governo federal era exatamente na divisa de Estado e Goiás, porque ali tem um problema sério de aglomeração em torno do Distrito Federal, que Goiás não dá conta, o Distrito não tem, toda hora tem tensão entre o governador do Distrito Federal e o governador de Goiás. Então nós falamos, vamos fazer um hospital de campanha aqui. E foi muito combinado com o presidente, que ele tinha, cada vez que a gente tinha esse tipo de conversa, que eu explicava, aquela pergunta anterior que você faz, se eu explicava, não só explicava, como mostrava, se for no caminho que você está falando, só esse ano de 2020 vai ter mais de 180 mil óbitos. E não só falava, entreguei por escrito também, não vá por esse caminho, está lidando com vida, está lidando com família, que é a coisa mais sagrada para o brasileiro, não vá nesse caminho. Até explicações mais simples, olha, o vírus é um bichinho que você não enxerga, que ele está no ar, ele pega no seu dedo, você coça o nariz, ele entra, por isso que tem que pôr a máscara, porque quando você fala sai saliva, por isso que tem que lavar a mão. Até as explicações mais pueris, até as análises mais complexas, todas foram dadas para o presidente, porque eu tinha essa preocupação dele eventualmente na frente falar assim, eu nunca fui avisado. Esse ministro nunca me disse que era isso, eu tinha essa preocupação. E naquela semana, eles, depois de tanto desgaste, o combinado era irmos até Águas Lindas, fazer visita ao hospital, encontrar o governador e mostrar um protocolo de biossegurança muito forte, muito claro. As pessoas, o combinado era que o presidente fosse, guardasse a distância, usasse a máscara, ficasse sinais externos de que, olha, vamos colaborar com a saúde. E fomos, foi a comitiva, foi de helicóptero, desceu lá no local onde era, e o estado de Goiás tinha feito todo o entorno, tinha colocado grades para as pessoas não aglomerarem, e o combinado era esse, vamos fazer, a imprensa estava lá, estava filmando, estava cobrindo, ele desce do helicóptero, vira e sai correndo em direção à grade, e junta o povo, e grita, e aglomera, e abraça, e fica o governador Caiado sozinho lá. Eu saí, falei, eu não vou lá. Meu Deus. Então, aquilo dali, a gente já via que ele fazia aquilo na tentativa de que eu pedisse demissão do cargo, para depois ele falar, olha, o ministro aqui pediu demissão, ele não aguentou. Então eu estava ali e eu disse, eu não vou deixar de falar. Comuniquei, essa entrevista estava marcada há mais de 10 dias, porque o Fantástico é um veículo que pega as famílias no domingo à noite na sala. Isso. E ele é um veículo muito bom para quando você está numa crise de saúde pública, porque é uma hora que as pessoas vão começar a semana, é uma hora para refletir, é uma hora para você ter informações de qualidade. A presença na imprensa também era para inibir as milhares de fake news que minam a credibilidade do sistema. Então eu não podia deixar de falar. Aí eles começam a falar, não, é porque ele deu uma entrevista, é porque ele fez isso. Não, eu fazia todo dia, eu atendia toda a imprensa, eu sempre tive um relacionamento muito bom com a verdade, com os veículos. Eu não tenho nenhuma observação a fazer sobre isso, não. Mas como foi naquela semana, como poderia ter sido por uma entrevista que eu tivesse dado a uma rádio, como sempre falei com as rádios, como estou falando aqui. Aliás, um parêntese aqui, de todos os veículos, o que eu gosto mais é o rádio. Mas eu gosto de falar no rádio, rapaz. Eu acho o rádio uma Fantástico, peça de existência da humanidade. Eu sou fã número 1. Acho melhor o rádio do que TV, do que jornal, do que revista. O rádio é maravilhoso. Então poderia ter acontecido numa rádio com as milhares que eu falasse naqueles dias. Ele deu uma declaração ontem, o presidente Jair Bolsonaro, ele deu uma declaração dizendo que ele falou para você o seguinte, Mandetta, o que a gente vai fazer com esse cara aí, Mandetta? O cara tá sentindo falta de ar, que você dizia assim, entuba. Não sei se ouviu isso. Ele coitado, né? Coitado e preocupante para a gente, porque é brincadeira, né? É aquela fase da negação, da raiva. Ele me olha, eu acho, todo dia lá, ele deve botar a cabeça dele no travesseiro e falar assim, o que eu estou fazendo, o que eu fiz, olha esse povo todo sofrendo, né? E aí ele procura, ele continua. Ele está igual o peru em chapa quente, como a gente fala aqui no meu estado, ele não consegue pôr o pé no chão.
vai ser muito difícil para ele, vai ser muito difícil para a consciência dele. O que eu fiz foi tentar ajudar, o que eu fiz foi tentar orientar a ele, que era quem me nomeou, e como via que ali não é fértil, ali não cresce sabedoria, ali é o cemitério do bom senso, ali é o buraco negro da tolerância, ali é o centro gravitacional de tudo que não se deve ser feito, é mais um capítulo nessa ópera bufa, trágica, caótica, que ele se meteu. E o que é pior, se tivesse se metido sozinho, a gente ia tentar ajudar, porque a gente precisa ajudar as pessoas. Eu muitas vezes vejo pacientes meus que, por exemplo, o cara é diabético e você fala, não come doce, não faça isso, e você encontra ele numa festa comendo um pudim. Mas você não desiste dele porque ele não está seguindo a tua orientação. A gente, como médico, é treinado para falar assim, não, tenta recuperar, vai nele, ele te olha, ele esconde o pudim atrás do negócio, para falar que ele não está comendo. E ele, se fosse individual o problema dele, eu estaria tentando ajudá-lo individualmente. O problema é que o comportamento dele está trazendo a doença para todas as cidades, todos os municípios, todas as quadras. E a doença, e aqui a gente está falando de um vírus e olhando muito no individual, né? Ele é tão míope, tão pequeno, que ele está falando ainda da doença no indivíduo. Esse vírus, ele ataca a sociedade, Zé. Ele ataca a cultura, ele ataca a hotelaria, ele ataca a economia, ele ataca a educação, ele ataca transporte público, ele faz um ataque. A saúde é onde você vê mais a temperatura, né? Porque ele pode chegar uma hora que ele pode matar o sistema de saúde, que as pessoas chamam de colapso. É quando você não tem aonde entrar. Por exemplo, Manaus, acabou o oxigênio, não importa se você é rico, se você tem carteirinha do plano de saúde, se você tem ordem judicial, se você está num hospital público ou privado, acabou. O suporte à vida acabou. Manaus é a cidade brasileira que mais retrata o colapso. É quando você não tem mais o sistema de saúde. Então, ela emblematiza mais nessa fase. Agora, a crise, o vírus ataca tanto o conjunto da sociedade que essa doença ela vai deixar sequelas em todas as áreas da sociedade que nós vamos levar décadas e mais décadas para poder enfrentá-las. E se ele demonstra total falta de liderança para enfrentar a fase aguda, onde o que está em jogo é viver ou morrer, quer dizer, onde nada é mais importante do que vida, e se ele lidera essa fase jogando o jogo da morte, com esse tipo de expressão que ele faz, e com essas análises todas que a gente faz, imagina a incapacidade para fazer o ressurgimento das outras. Quando eles não compraram a vacina e que eles começaram a falar de vírus chinês, que eles começaram a falar de vacina, que vai ter um chip na sua cabeça, quando eles não compraram, os laboratórios foram oferecer para eles em agosto do ano passado, e os laboratórios queriam lançar no Brasil a vacina. Não é porque eles são bonzinhos, não. É porque o Brasil tem uma capacidade de vacinar, de botar a vacina no braço, maior do que qualquer outro país. Os Estados Unidos agora, com o Exército, Marinha, Aeronáutica, está comemorando que vacina 2 milhões de pessoas num dia. O SUS já teve campanhas da gente vacinar 10 milhões de pessoas num dia. Então, eles queriam colocar aqui, porque eles colocando aqui o mix de vacinas, seria, como o Brasil tem muita dificuldade com esse negócio de lockdown, de segurar as pessoas, as favelas brasileiras, você falar em distanciamento, em situações em que o contato é absurdo, o transporte público brasileiro é caótico, o trem é lotado, o ônibus é lotado, a vacina mostraria o seu efeito muito rápido, porque seria aplicada em bloco. Então, nós já poderíamos ter atingido os 70% de vacinação, nós não íamos estar passando essa onda em hipótese nenhuma, e as empresas estavam reabertas e a gente estaria com a nossa vida de volta. Quando eles falaram não para a compra das vacinas, é porque eles acreditaram naqueles idiotas que falavam para ele, não, essa doença aqui é 8 semanas, 10 semanas, já tem anticorpo aí, ela vai cair, e eu avisava, ela vai vir por ondas, é a mesma doença, ela vai vir em fase de aquecimento e desaquecimento. E eles apostaram numa coisa, eles falaram assim, não vamos comprar vacina não, isso daí vai custar dinheiro, deixa esse povo aí, ele vai pegando, vai contaminando. E hoje a gente está quebrando as empresas por essa decisão desastrosa. Mês que vem a Inglaterra já vai reabrir,
a Europa vai começar a reabrir, os Estados Unidos deve reabrir nos próximos 40 dias, ele já está chegando numa fase perto de 50%, eles vão chegar a 65%, 70%, enfim, o mundo está correndo atrás e vai reabrir, e a gente vai ficar fechado até que a gente atinja isso. Quer dizer, cada dia que você fica fechado e o mundo fica aberto na economia, o seu empobrecimento, a sua distância é maior. E esse presidente Bolsonaro, ele deve rezar hoje, ele deve fazer novena de 9 dias, ajoelhado no milho, por causa do seguinte: quando você tem muita transmissão de vírus, você cria a possibilidade de ter uma cepa, uma variante, como as pessoas chamam. Isso. A variante é quando o vírus muda o DNA dele para tentar sobreviver. E se tiver uma variante que seja resistente à vacina, e esse mundo todo fazendo esse esforço para vacinar, passando esse perrengue todo, e essa variante for aqui no Brasil, e o Brasil for o responsável de fazer o mundo voltar para a estaca zero, eu não sei como é que vai ser o julgamento do mundo, não, mas eu acho que esse mundo vai vir aqui buscar ele. Agora, em plena, você como ministro, a Globo faz uma pesquisa, e essa pesquisa dá o seguinte: a aprovação do Ministério da Saúde dispara, isso no dia 3/4/2020, abril. Você estava lá como ministro, correto? Estava lá com o ministro. Estava lá. Eu saí dia 16 de abril. Aí é que eu acho que foi o X da questão, Mandetta. Aí é que eu acho que foi o X da questão. A aprovação do Ministério da Saúde dispara e é mais do que o dobro da do Bolsonaro. Você bateu 76% de ótimo e bom. Quer dizer, ele como presidente, a gente conhecendo o ego, a vaidade, ali infla. Ele olhou e disse: esse cara não pode estar comigo aqui, esse cara vai sair para presidente da República e vai me quebrar lá na frente. Também tem um ponto aí importante, não é, irmão? Burro, né? Porque se você é o presidente que nomeou aquele ministro, no mínimo que você tem que fazer é falar: bom, se ele está com essa aceitação, eu vou ficar do lado dele e vou ajudar ele, porque eu vou pegar essa aprovação para mim, eu não vou ficar contra. Se ele lê pesquisa, a primeira coisa que você fala, e é um ministro nomeado por ele, quer dizer, politicamente deveria ser dele. Esse negócio de falar: pô, esse cara vai ser presidente da República. Gente, o Brasil é muito grande. Eu sou de Mato Grosso do Sul, eu estou aqui em Campo Grande, eu estou dentro da biblioteca do colégio que eu estudava. Eu estava lá para ajudar o Brasil, eu não tinha... Você acha que eu tinha, naquela época, como saber que existia um vírus e que de repente eu teria que entrar na casa de todos os brasileiros para explicar uma doença e criar um vínculo? Agora, pode ser um pouco de tudo, né? Burrice, ingenuidade, loucura. Eu não gosto muito quando eles falam: ele é louco. Porque o doente mental, a gente acaba criando estigma contra o doente mental. E a doença mental, você faz o diagnóstico, você faz tratamento, ela tem cura. Ali não, ali é uma alteração da percepção da realidade e uma tomada de decisões por um viés equivocado, sistematicamente equivocado, em várias questões. Essa da pandemia é uma delas. Então, naquele momento, eu estou lá preocupado com pesquisa. Você acha que eu estou lá preocupado com alguma coisa? Eu estou ali fazendo o trabalho que tinha que ser feito. Se ele, que deveria pensar politicamente, deveria falar: pô, eu vou ficar do lado do meu ministro, que eu vou dar condição de trabalho para ele. E estava tão no começo que ele poderia ter sido, se ele ficasse junto da saúde, mais o auxílio que veio, e a gente administrasse, o ministro da Economia dele tivesse o mínimo de humildade para sentar com o ministro da Saúde, para falar assim: vem cá, como é que vai ser isso? Para trabalhar junto, a gente ia administrando a crise da saúde econômica, compraríamos, com certeza, não deixaria de comprar essas vacinas em hipótese nenhuma, nós já teríamos virado a página e ele teria sido o grande condutor, ele teria acabado com toda a discussão política. Ele criou, ele pegou a picareta, ele pegou a pá, ele cavou o buraco, ele fez a cova dele, ele já fez a carneira, já está tudo preparado para um funeral, porque ele ficou com a morte, ele apostou na morte. Quer dizer, você entre vida e morte, você fala: não, eu vou ficar com a morte, mesmo que as pessoas todas queiram vida, eu vou ficar com a morte. Quer dizer, que raciocínio político que é esse? Será que é só ciúme de homem?
nossa colega aqui. Fala, Camille. Pergunta e a última. Pronto. Muito bom dia, Mandetta. Um prazer estar aqui falando contigo. Oi, já finalizando aqui a entrevista, né? Queria fazer só uma pergunta. As capas dos jornais de hoje têm como destaque a não reposição de medicamentos necessários à intubação. E a gente percebe que toda hora falta uma coisa, né? Falta oxigênio, falta vacina e aí agora faltam os insumos. Como você avalia, Mandetta, essa falta de organização do Ministério da Saúde? Com coisas básicas, né? Desculpe. Eu acho, Camila, que isso é tão primário, porque quando eu estava lá, eu que preparei tudo que foi feito da primeira onda, que a gente chama. E eu tinha uma equipe muito boa, vocês devem lembrar do Wanderson, do Gabardo, do Erno, e cada um tinha o seu papel ali dentro. E a gente tinha um painel, igual quando você tem um painel de avião, assim, que tem 300 aparelhinhos, onde a gente fica medindo tudo. Igual quando você está num carro e você olha e fala assim, eu tenho o velocímetro, tem aqui o contagiro e tem o marcador de combustível. Eles não olharam o marcador de combustível e continuaram dirigindo o carro. O ponteiro foi descendo, ninguém olhava, ninguém olha. E chegou na hora que o carro parou por falta de gasolina. Quando o carro para por falta de gasolina, você pode ter tudo. Você pode ter motor, pneu, você pode ter tudo. Mas o motorista foi tão ruim, tão barbeiro, que ele esqueceu de abastecer o carro. Você ficou parado no meio da estrada. Se você tiver com alguém dentro do carro que você precisa levar para um hospital e o carro não andar, aquela pessoa vai morrer. Então, essas coisas, oxigênio, naquela primeira onda, eu redimensionei a rede nacional de oxigênio para aquele momento. Medicamento, eu sei que eu vou ter tantas pessoas, se eu produzo 1.000 e vou precisar de 3.000, eu chamo a indústria e falo, olha, eu preciso de 3.500, 4.000, porque eu preciso repor. Eu vou trabalhar com o meu estoque, gasta tanto, eu reponho tanto, para eu poder nunca desabastecer tudo que era crítico. Naquele primeiro tempo que eu estava pedindo seguro, é porque não tinha máscara, não tinha respirador, não tinha equipamento de proteção individual, não tinha os leitos. Mas a partir do momento que eu tenho que zelar pelo funcionamento. E muita gente usa essa palavra colapso de uma maneira banal. O que nós estamos vivendo agora, aí na Bahia, em todos os estados, é um quadro no sistema que a gente chama de caótico, caos. O caos é quando você ainda tem o sistema meia boca, mas que você vai ter que ficar no chão, que você vai ter que... E é caos com desassistência. Tem gente que não vai conseguir chegar no CTI, o médico começa a falar, eu vou dar a chance mais para esse jovem do que esse idoso. Isso é caos. Colapso é quando, mesmo que você tenha lá o médico, as camas, os aparelhos, tudo, falta alguma coisa que faz com que o sistema feche, caia. A única cidade no Brasil que experimentou colapso até agora foi Manaus, que foi o colapso por falta de oxigênio. Não importa se você estava lá para ser operado de apendicite, naquele dia, naquela hora, você estava infartado, naquele tempo não teve oxigênio, então você morreu por falta de oxigênio. Tinha bebê na UTI neonatal, e muitos entubados, que só não morreram porque a enfermagem foi para o manual e pequenas balas de oxigênio, senão morreriam 60 bebês. Isso é colapso. E se você não atentar para o que é que pode causar um colapso, você entra nele. Uma das coisas é quais são os remédios que eu preciso, que são críticos e que vão ser muito usados. Se você está fazendo todo esse consumo de CTI, um número de pessoas diariamente que vão consumir os remédios para o médico colocar o tubo para poder te dar o oxigênio, são remédios que a gente chama kit intubação. É onde você tem o curare, que é um remédio, inclusive, que foi descoberto pela indústria do mundo, que é saído lá da nossa Amazônia, que os índios passam na ponta da flecha para atirar num animal, o animal fica completamente paralisado, é uma substância que te paralisa completamente, que permite passar o tubo. Essas medicações, eles não cuidaram da chamada curva ABC. E o que eu acho mais absurdo, eu fico olhando, eu falo, rapaz, mas eu devo ser muito burro. Porque quando eu deixei aquele ministério, eu fiz todo o sistema de logística nacional do SUS, desde o início eu deixei todo preparado. E eles chegaram na narrativa deles, falaram assim, nós vamos trocar aqui esse ministro, porque o problema é de logística. Então nós vamos chamar um general de logística. Ele é o cara da logística.
Eu falei, puxa, mas aquela minha equipe tinha um diretor de logística especializado em logística de saúde, um cara que vem especificamente para isso, super bem. Será que o cara era ruim mesmo? Eu que não vi, né? Mas fizemos tudo certo, a Gare de São Paulo, fizemos aquele sistema de vacinação para a gripe 30 dias antes, fizemos todo o abastecimento, organizamos toda a rede, com o mundo parado, entramos na China, enfim. Olha, deve ser uma excelência. Eu quero aprender, fiquei olhando para aprender, falei, como é que faz essa logística, né? Deve ser, não aprendi, faltei essa aula. A primeira reação do general foi falar assim, para de mostrar os números. Teve que o STF falar, Ministério da Saúde, informe os números para a sociedade. Teve que a imprensa fazer um consórcio de imprensa porque perdeu a credibilidade. Depois eles pararam de olhar os monitores. Esse homem já falou, vai chegar 10 milhões de vacina, não, é 20, vai chegar agora em dezembro, depois ia chegar em janeiro, não, agora virou 5, agora virou 8. Eu vou assinar o contrato, não, eu não vou assinar o contrato, eu vou mandar essa, eu não vou mandar aquela. Eu falei, mas será que essa logística, né? Aí acaba o oxigênio em Manaus, ele vai lá para Manaus, mandaram ele com passagem sem volta. O presidente falou, resolve Manaus, está morrendo gente sem oxigênio. Ele vai lá e pega os pacientes de Manaus e fala, não dá para ficar aqui, bota no avião e leva um pouco para cada capital brasileira. Ele pegou a cepa variante, que eles não estudaram, e eles implantaram uma muda em cada capital, porque a família vai atrás. Ninguém quer ver o pai lá no Rio Grande do Sul, centro de Manaus. O cara fala, e se morrer, vai enterrar lá de qualquer jeito? Vai um filho, vai uma mãe, vai uma sobrinha. Então, eles implantaram essa doença em todo o território nacional. Nunca vi essa gente falar de alguma coisa de logística. E o medicamento é parte desse específico da logística. Você tem que ter a indústria de um lado, você tem que ter os números do consumo, porque se acabar esses medicamentos, nós vamos experimentar uma coisa parecida com aquela lá de Manaus. Uma tentativa heróica dos médicos de fazerem alguma coisa quando ele não tem os remédios. Tem médicos que já fez intubação fazendo um bolo de morfina, a pessoa faz uma parada cardiorrespiratória, ele intuba, depois ele tenta reverter com um carrinho de parada. O índice de mortalidade vai lá para cima. Então, eu espero que a gente não experimente desabastecimento dos remédios para se fazer a intubação, porque se isso acontecer, é colapso nacional, porque todos os estados, tanto os hospitais públicos quanto os hospitais privados, precisam dessa medicação. Eu tenho muitos colegas que estão me mandando, cara, está faltando, está difícil, eu estou procurando em outro estado, em outro lugar. Eu tenho um amigo meu que guardou umas ampolas, porque daí o pessoal começa a guardar, porque sabe que pode chegar uma hora. Esse estoque começa a ver, daqui a pouco tem mercado paralelo disso, daqui a pouco vem alguém do Paraguai trazendo sacola, você não sabe de onde que veio. Eu tenho muita preocupação, porque se eles foram tão inconsequentes, tão barbeiros, tão ruins para administrar estoque de oxigênio, que dirá uma logística mais sofisticada, que é a logística medicamentosa. Então, é mais um capítulo. Eu acho que quando tiver a CPI da Covid, eu acho que esse tipo de coisa vai ficar muito documentado. Para terminar, estou entrevistando Luiz Henrique Mandetta, médico, ex-ministro da Saúde no governo do presidente Jair Bolsonaro. O senhor é candidato à presidência da República? Apoiará alguém? E qual o cenário que o senhor faz para 2022 que temos aí? Ô, Zé Eduardo, a gente não está vendo que esse vírus ataca toda a sociedade, ataca a cultura, atacou vocês aí, teus anunciantes, atacou as empresas, atacou a educação, atacou tudo. E ele ataca a política também. Você sabe que política, você tem que conversar com a pessoa, olho no olho, para você entender o que está do outro lado. Esse aparelhinho aqui de home office, fazer reunião à distância em política, nunca ninguém usou, não. Então, o foco todo agora é tentar voltar, foco todo para tentar controlar essa epidemia. Eu estou trabalhando junto com as equipes de secretarias de Estado, de todos os estados que me chamam, municípios, aí em Salvador, eu converso sempre com o prefeito, com o Bruno Reis, tenho os números daí, procuro fazer alguma sugestão, mesmo que à distância, São Paulo, Paraná,
Rio Grande do Sul, Goiás, enfim, todos os lugares. Então eu diria que o meu tempo tá muito concentrado agora, a minha energia está muito voltada para essa mega crise humanitária. Agora, com a entrada do Lula, como ficam dois extremos, fica uma extrema esquerda de um lado, uma extrema direita do outro, são a mesma crise com sinal contrário, são muito iguais, apesar das suas enormes diferenças. Eu vejo um número enorme da sociedade, eu não sei como vocês veem isso, que fala, poxa, mas eu queria não votar nem num nem no outro. Igual você vai num restaurante e o cara fala, olha, eu tenho pimenta malagueta ou eu tenho limão azedo. Você fala, pô, não tem uma farinhazinha aí para eu poder balancear o negócio? Então eu acho que a sociedade está tentando chamar as pessoas sensatas, as pessoas que têm diálogo horizontal. Eu sempre fui um debatedor muito intenso, mas respeitoso. Eu tenho respeito pelos meus parlamentares que debatiam comigo, tanto do PSOL, quanto do PCdoB, quanto do PT. Um debatedor duro, um debatedor intenso, mas com respeito. Eu acho que tem uma parcela grande da sociedade que está falando, olha, vamos aumentar aí as opções do cardápio. Então, eu acho que isso vai acabar acontecendo naturalmente. Se não for o meu nome que represente o homem sensato, o homem centrado, o homem que não está afim de passar a sua vida inteira preocupado com que defesa que ele vai ter que fazer hoje do presidente, por mais indefensável que seja, que ele possa viver sua vida e produzir, que pare com essa história da gente ter que ter briga por causa de tudo, se o cara é gay, se o cara é hétero, se o cara é índio, o cara é proprietário rural, se o cara é do Nordeste, o cara é do Sudeste. É uma divisão, uma brigalhada, não leva ninguém a nada, isso é uma bobagem. Nós precisamos olhar os problemas fundos que a gente tem no Brasil. E esse homem sensato, esse homem capaz de unir esse país para ser uma nação, eu acho que vários nomes que estão aí são pessoas que podem fazer isso. O meu sempre teve, desde que você tenha 35 anos acima, desde que você seja brasileiro nato, desde que você esteja em dia com as suas obrigações eleitorais e desde que você esteja afiliado a um partido, todo brasileiro tem direito de colocar suas opiniões abertamente e, se for chamado, de ser candidato. Eu tenho o direito. Dizer se esse direito vai se materializar, eu não sei. Você, Zé Eduardo, não conheço se você é filiado a qualquer partido político. Não. Você, Camille, não pode porque tem menos de 35 anos. Você tem 22, então você não pode. Você pega um cara que nasceu fora do Brasil, que é naturalizado brasileiro, ele não pode. Isso são impeditivos. Eu não tenho nenhum impeditivo. Um abraço, Luiz Henrique Mandetta. Ótimo, muito obrigado pelo seu tempo. Sucesso, saúde para todos nós, é o que o Brasil precisa. Obrigado, Zé Eduardo. Eu sempre que me utilizo, principalmente do rádio, a razão de eu dar essas entrevistas gente, tá difícil, o troço tá feio. Tem algumas coisas que você pode fazer, que não custa nada, não custa dinheiro, custa atitude. Lava as mãos 6 a 8 vezes ao dia. Usa inteligência. Se você precisa ir no mercado, não vai com a sua filha, seus filhos, vai uma pessoa só, faz a lista, compra e volta para casa. Não aglomera. Não aglomera. Eu quero jogar na lotérica. Chama seu filho, joga pela internet, lá tem agora aplicativo lá que joga. Não se meta em aglomeração. Fica de 2 a 3 metros das pessoas. Essa distância já vai salvar milhares de vidas. E tendo a oportunidade, vacina. Pessoal da saúde, meus agentes comunitários da saúde de Bahia, ajuda a sua comunidade a diminuir o impacto. E vamos junto que a gente vai sair dessa e o Brasil vai ser bem melhor. Obrigado, Zé. Obrigado, amigo. Obrigado. E um beijo para minha amada Salvador. Estou com saudade. Quando acabar esse negócio, o primeiro lugar que eu vou vai ser Salvador e eu vou aí no estúdio. Vou esperar. Encher a paciência de vocês, viu, Zé? Porta aberta, porta aberta. Um abraço, irmão. Um abração. Tá bom. Abração. Obrigado, abraço.